Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Entrevista Ideal e hoje estou aqui com um grande nome da nossa sociedade, Dr. Lúcio Alcântara. Tudo bem, Dr. Lúcio? Tudo bem, prazer estar aqui para conversarmos um pouco nesse grande clube que é o Ideal. Dr. Lúcio, que muito me honra aqui, além de ser uma figura importante do Ideal Clube, mas também um grande torcedor coral, torcedor do Ferroviário Atlântico Clube. É verdade. E muita gente acha que isso é... Eu militei muitos anos na política para não me definir entre as duas grandes torcidas do Ceará e do Fortaleza, mas não é nada disso. Quando eu era um jovem adolescente, ia muito ao estádio. E nessa época, o Ferroviário estava no auge. Era um time muito bom, excelente. Era Juju, Nozinho, Manelzinho, Canhoteiro. Enfim, era um grande time, Nirtô, por aí vai. E aí eu me apeguei ao Ferroviário e fiquei. Mas vamos lá, já que o senhor falou aí da sua juventude, torcendo Ferroviário, como é que foi assim a juventude do menino Lúcio? Olha, eu nasci ali na rua 24 de Maio, quase esquina com a Duque de Caxias. Mas com 6 meses de idade, meus pais se mudaram para a Avenida Bezerra de Menezes, 711, onde ficamos até início, aí a década de 50, quando então nos mudamos para outra esquina, Bezerra de Menezes 549. Casa que não é mais nossa, da família, mas está lá inteira. Numa esquina como na outra, ladeava o CPOE. Então, a minha infância e adolescência, e mesmo depois a vida adulta, foi toda ali. Só saí dali para casar. Então, eu tive uma infância muito ligada às brincadeiras de rua. Você estudava onde? Onde você estudava? Primeiro numa escolinha de bairro, que era o Externato Santa Catarina Labouré, ali no comecinho da rua Conrado Cabral. E depois, ginásio Farias Brito, concluí o primário e o ginásio. Depois, Liceu do Ceará. Embora eu fosse um mau jogador, era um mau jogador? Muita pelada ali, porque ali tinha muitos espaços, muito terreno. Outros tempos. Então havia muitos campos de várzea. Eu cheguei a ser dono de um time. O Internacional Futebol Clube. Não sei porque botamos esse nome, aí foi. De subúrbio. Subúrbio, era ali de pelada, sim, né? Sim, mas tinha uniforme, tinha nome, tinha tudo. Então, era bicicleta, primeiro velocípede, depois bicicleta, futebol, depois, mais crescido, nós tínhamos uma turma ali, chamava Birutas do Bairro. Então organizavam umas festinhas na casa de um, de outro, e na garagem lá de casa, às vezes, aos domingos, tinha um programa no rádio que era o Bazar, que eram músicas, e aí a gente colocava e dançava, brincava. Então foi praticamente ali que eu desenvolvi a minha infância e adolescência. E o senhor chegou, aí já deu um salto para o curso de medicina, né? Por que a medicina, doutor Lúcio? Olha, assim,
Meu pai nunca disse, você vai ser médico. Como nunca disse, você vai ser político para ser o meu sucessor. Tudo foi acontecendo naturalmente. Eu sempre gostei muito de ler, né? Na biblioteca do meu pai, o gabinete dele de trabalho, eu ficava tardes lendo os livros da biblioteca. Nessa época... O pai do Dr. Lúcio, para quem não sabe, vale a gente ressaltar, Dr. Valdemar Alcântara, Isso. grande médico, um grande médico. Né? Isso, médico, político, professor, enfim. Então, eu li muito um autor inglês, escocês, eu acho, que era médico, e publicou muitos livros, romances, etc., que tinham uma ligação com a medicina. Eu acho que isso também me influenciou. Aí ele pegou de jeito, que é literatura e medicina. Pronto. Dois ramos seus. Fiquei cercado de todo lado, né? E o senhor se formou no UFC, não é isso? O UFC. Isso. Em 66. 66. E a gente falou aqui por que a medicina. Doutor Lúcio, por que a política? É como eu disse, acho que foi o exemplo do pai. Meu pai era do antigo PSD, as reuniões eram muito lá em casa, eu assistia aquilo, ficava sempre brechando, como se diz, né? Tinha um pátio muito grande, então reunia 20 pessoas e tal. E depois eu comecei a frequentar uns comícios, umas viagens. Foi uma coisa que se deu naturalmente. Mas eu queria mesmo era fazer carreira acadêmica, ser professor e pesquisador. E aí eu já estava de viagem para a Inglaterra, quando o então governador César Calles me convidou para ser seu secretário de saúde. Estamos falando aí de 1970. Aí pronto, eu entrei nesse mundo, não tive mais como sair. Se não me falha a memória, nas minhas pesquisas, o senhor era prodígio, o senhor só tinha 27 anos quando isso aconteceu, confere? Isso. Eu nasci em 43, né? Era um garoto secretário... Assumi em 71, né? Ainda na política, né? O senhor foi tudo na política, né? O senhor foi... Quase tudo, né? O senhor foi secretário, prefeito, deputado, governador, senador. E vice-governador. E vice-governador. Acho que o senhor não foi deputado estadual, né? Não. Só não foi deputado estadual. Não. Né? E nem vereador. E nem vereador. Já foi prefeito, né? Já foi, De todos esses cargos, em qual que o senhor se olha, e sempre que me faz essa pergunta, eu tenho uma tendência instintivamente a dizer que foi o de prefeito. Por quê? Porque para mim foi um grande desafio. E eu, convidado pelo governador Virgílio Távora, acabei ocupando um lugar que, vamos dizer assim, contrariou outros postulantes, primeiro. Segundo, eu era novo. A experiência que eu tinha tido era como secretário de saúde, que era uma coisa mais profissional. Depois, a secretário de Assuntos Municipais e assessor do meu pai, que completou o mandato do governador Adalto Bezerra. Então, havia uma ideia de que o prefeito tinha que ser engenheiro. Então, eu assumi com um desafio enorme, porque contrariei outros postulantes e também precisava provar a competência. Graças a Deus, me saí muito bem
e gostei, me senti bem no cargo, porque o prefeito é aquele gestor mais próximo do povo. É, verdade. Porque as pessoas não moram nas cidades, né? Isso. E que tem, com todas as limitações, que são muitas, de dar respostas imediatas, algumas, à demanda dos munícipes. E o senhor também foi pioneiro, né, nessa questão, na causa ambiental também, né? Foi. Realmente, isso é uma marca reconhecida. Isso é verdade. Né? Como nós cuidamos das lagoas, da natureza, dos parques. Para a gente encerrar esse capítulo política, o senhor fez amigos na política? Fiz alguns amigos que eu conservo até hoje. E acho que não fiz nenhum inimigo. Tive alguns adversários. O que é bem diferente. Adversário. Mas nada, não fiz inimizade. Primeiro que eu não persegui ninguém. Segundo que eu nunca quis fazer grupo político. Aonde eu cheguei, eu atribuo alguma competência da minha parte a essa minha capacidade de relacionamento e respeitar as pessoas e lealdade. Então, eu caminhei por aí, nunca ambicionei ser um chefe político, líder de uma ala política. Quando é que surge a literatura na sua vida? Assim? Eu sei que o senhor ficava lendo na biblioteca do seu pai, eu sempre gostei de ler e de me informar. Eu tenho uma fama de ser muito curioso e muito perguntador. Eu realmente sou. Eu tenho uma certa qualidade que eu digo sempre, foi o meu bem, mas ao mesmo tempo pode ter sido uma deficiência minha. Qual é? Eu sou muito disperso. Tenho uma diversidade e me interesso por muitas coisas. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E isso foi bom para mim quando? Quando a política não estava bem para mim, ou eu perdi uma eleição, ou estava contrariado, eu me refugiava na literatura, nos livros, em todas as outras coisas. Eu sempre digo, brincando, né, me gabando, eu tenho assunto para qualquer roda. A literatura faz isso, né? Impressionante. Né? É que são advogados, juízes, converso muito bem. Médico nem se fala. Economia, tudo. Eu posso não ter profundidade, claro, mas tenho uma ideia. De tudo um pouco. Isso. Então, pode ser que... Você sabe como é que se chama isso? Polimatia. Exatamente. E o mais famoso é o Da Vinci. Leonardo da Vinci. Só que hoje é impossível um polímata, né? Hoje o Google substitui o polímata, né? Porque os temas são tão variados. O volume de informação é tão grande. Inclusive, Jeff, que bom você falou isso. Porque eu li há pouco tempo um livro sobre o polímata. Eu tenho um estudo sobre isso, por isso que eu falei. Olha, depois me manda depois, porque eu fiquei curioso e li. Esse livro é muito bom. Eu vou procurar depois e te dar um nome, eu quero. Porque aí é que eu aprendi isso, o polímata. Longe de mim me considerar um polímata, mas eu consigo reunir muitas informações. É exatamente isso mesmo. Você tem a capacidade de se inserir em várias áreas, em vários temas. É a polimatia. É a polimatia. Estou aqui ao lado de um polímata, um grande polímata. Que é isso? Vão dizer que eu estou aqui me ufanando de uma condição que eu não tenho.
Eu assumo que é minha responsabilidade. Bom, você escreve sobre o polímata, já tem a sua chancela, O né? senhor falou de leitura, mas produção. O senhor tem várias obras publicadas. Eu tenho alguns livros Alguns publicados, alguns que eu ainda quero publicar, se tiver, para tanto, energia física e mental e tempo de vida, né? E tenho, agora eu estou, Jeff, sofrendo uma pressão muito grande de que colegas, amigos, pedindo para eu fazer prefácio, apresentação, e eu, primeiro, tenho uma dificuldade de negar. E eu acho que quem me pede uma coisa dessa está me distinguindo, está achando que eu posso acrescentar alguma coisa ao livro dele, aí eu não sei negar. E eu também não gosto de fazer aquele prefácio, vamos dizer assim... subjetivo demais, genérico. Genérico e tal. Aí vou ler, vou me aprofundar. Então leva tempo. Quando me convido, eu me debruço também. E eu fico sem cuidar dos meus projetos. Verdade, né? É isso mesmo. Agora mesmo eu tenho 3 encomendados. Já que o senhor falou isso, então eu vou lhe revelar aqui. O senhor conhece o meu livro, né? Pode Me Chamar de Ferrão, que é sobre o ferroviário, o romance que eu escrevi sobre o ferroviário. E eu pensei no seu nome para fazer o prefácio. Foi? Olha aí. Eu pensei no seu nome, preciso ser sincero aqui, e no do governador Gonzaga Mota. Pois outro colega não. Aí eu pensei sou muito amigo do governador Gonzaga Mota. E eu também gosto muito dele. E aí eu fiquei, vou convidar um ou outro. Não vou colocar prefácio no livro, vai resolver não. Pronto. Você escapou. E eu sei que isso é difícil, é igual perguntar para um pai, para uma mãe que gosta mais do filho A, B ou C. Dessa sua obra, dessa sua produção, qual livro assim que o senhor mais tem carinho por ele até hoje? Assim, que acha que Olha, mais... eu tenho um livro, aí já lembra que o Ideal, que é um livro sobre, que eu chamo Entre Páginas e Entre Vidas. É um livro sobre a minha coleção de marcadores de livro. Quando eu fiz 70 anos, de um modo geral, eu não comemoro aniversário. Que na minha casa, minha mãe e meu pai, praticamente eu nem me lembro de comemoração de aniversário. Mas quando eu fiz 70 anos, eu lancei esse livro. Posso aqui interromper? No Ideal. Pronto, é aí onde a gente ia chegar. Estamos aqui no Ideal Clube e, já que ele já mencionou o livro... porque tem uma conexão, né? Onde foi que você lançou o livro? No Ideal Clube. No Salão Nobre? Salão Nobre. Entre Páginas, Entre Vidas. E eu também, que é vamos dizer assim, uma ramificação do livro, fiz exposições de parte da coleção aqui em Fortaleza e na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, e mandei um exemplar para uma livraria antiquária em Londres, onde eu às vezes adquiro alguma coisa. E a senhora me passou um e-mail que, olha, eu infelizmente não leio português, mas eu nunca li, nunca vi em toda a minha vida de livreira um livro desse tipo, com essas características. Olha só. Então, esse livro é um dos que me comove, vamos dizer assim. É o seu favorito numa
em uma obra extensa, né? Pelo menos uns 40 livros, tem aí vários. Doutor Lúcio, o senhor é imortal da Academia Cearense de Letras, a mais antiga academia literária do Brasil, que ela precede a Academia Brasileira de Letras, né? E o senhor foi presidente da Academia Cearense de Letras. Como é presidir uma instituição literária, cultural tão importante? Olha, é uma dificuldade enorme, embora seja uma grande honra. Por quê? Porque essas instituições do século XIX, dois exemplos, a Academia e o Instituto Ceará. O senhor foi presidente também? Também. 2 mandatos. Na Academia eu só quis um, foi um compromisso que eu assumi para aceitar a presidência. Então, elas tinham muito prestígio. Por quê? Eram realmente instituições com grande poder, pelos ocupantes e pela produção que elas tinham. E essas instituições também, elas têm que se reciclar. Elas não podem ficar no anacronismo, elas têm que se abrir para a sociedade, inclusive com seus críticos, para poder fomentar o debate cultural. O papel dela é esse, não é se fechar, não é hermeticamente como um pequeno grupo que se basta em si mesmo. E já que a gente falou agora há pouco que o senhor lançou o seu livro aqui no Ideal Clube, e estamos falando de literatura, de academia cearense de letras, o senhor fez parte de uma mesa importantíssima aqui no restaurante do Ideal Clube, né? Só formada por intelectuais. Como era isso? Relembra aí como eram esses encontros? Olha, era uma reunião que se começou informalmente, não é? Tinham os assíduos e os eventuais. Então, ora ela tinha uma dimensão maior, ora menor. Muitos médicos, o Teles, o Pedro Henrique Saraiva Leão, o Lustosa da Costa, às vezes vinha, e o Barros Pinho, o Biratã Aguiar, e o Ayrton Monte, Carlos Augusto Viana, e tantos outros. Eu, inclusive, um dia convidei, através do Audifax, um caricaturista, e ele fez uma imagem de todo o grupo, uma caricatura de cada um, do grupo todo. Eu tenho isso, está lá na minha casa, e que, vamos dizer assim, deu uma recordação com a imagem desse grupo. Depois, por uma razão ou por outra, o Teles era o grande animador, era o que chegava primeiro, e em torno dele, então, iam se agregando esses diversos frequentadores. E depois, o Departamento de Cultura do Ideal, o Ideal terminou sendo naturalmente um centro cultural. É verdade. Aqui se reúne a Sociedade Amigo do Livro, se reúne a Academia Cearense de Médicos e Escritores, a Alane, e assim por diante. Então, é um centro cultural hoje, o Ideal, lançamento de livros com muita frequência, portanto, e foi uma coisa que foi se dando naturalmente. E o Prêmio Ideal, que é um fomento a jovens talentos, jovens escritores. José Teles, né? Homenagem. Uma justa homenagem desse grande médico e grande poeta. Grande poeta, nosso saudoso diretor de Cultura e Arte aqui do Ideal Clube. Isso. E
está falando do Ideal. Como é a sua relação com o Ideal Clube? Como é que ela surge? Olha, eu tenho lido, porque recebo a revista, as entrevistas na revista. Eu não tenho uma história com o Ideal como criança ou mesmo como adolescente. Nós falamos aqui no começo, o meu mundo infantil e de adolescente foi no bairro. Meu pai não era sócio do Ideal. Então eu não tive essa vivência aqui. Mas médico, já trabalhando como profissional, casado, pouco tempo depois eu adquiri uma ação, até com alguns sacrifícios. E os meus 2 filhos, a minha filha Daniela, o meu filho Leonardo, que é o mais jovem, tiveram uma vivência intensa aqui no clube. O sinal de quê? Que nós confiávamos no Ideal como um ambiente bom para a convivência dos seguro, dois. Saudável. Seguro, saudável, e para incentivar a sociabilidade. Das crianças. A Daniela fez parte do time de vôlei, ainda lembra do Baiano, que era o técnico, lembra do Tarcísio com carinho, que era o porteiro. Seu que era Tarcísio Ribeiro, todo mundo lembra dele. Né? Todo mundo, olha aí. E o meu filho Leonardo era natação. Chegou até a receber alguma medalha e tal. E colônia de férias, aqui no Ideal. Agora, depois de sócio, já médico e com a minha vida estabilizada, nós tínhamos um grupo que vínhamos muito aqui, que era um grupo basicamente de médicos, João Alberto Gugel do Amaral, o Walter Machado, muito mais velho do que nós, mas nosso amigo, Antônio Lacerda Machado, Régio Cá, e, enfim, o Vicente Lobo, e tantos que... Isso era nas tertúlias. Né? Vimos nas tertúlias e vimos também um pouco no sábado de manhã. Tinha uma mesa aqui que era o professor e médico, grande cirurgião, Newton Gonçalves, com o Zé Martim de Lima e o Walter Machado. Isso aos sábados. Sábado de manhã. Então, também vimos aqui alguns desses médicos. Almoçar, tomar um drink, uma coisa e tal. Então, aí vim muito 2 eventos, que era o baile de 7 de setembro e o Réveillon. Black Tie, vínhamos, era a nossa mesa, era o Alfredo Couto e a Sônia, o Fernando Monteiro e a Jane, e era um grupo que sempre estávamos aí. Eu ainda tenho, está pendurado lá em casa, e eu disse à minha mulher que ia me desfazer, porque está ocupando espaço, o meu smoke ainda, a gravatinha, a camisa do smoke, porque não há mais baile, não há mais nada. Vai ter. Agora, dia 14, essa entrevista está sendo gravada hoje, dia 20 de agosto. Dia 14 de setembro, nós teremos o baile do Ideal Clube. Smoking. Lá no Salão Novo. Guarde lá o seu smoking. O senhor está convidadíssimo já. Tá bom, muito obrigado. Pois é, eu vou ver se me despeço do smoke nesse dia. Olha só. Se a minha mulher concordar. Ainda bem que ele mencionou. Como? Ainda bem que o senhor mencionou que estava com o smoke lá. Porque hoje, quem quiser, aluga, né? Mas o meu está lá. Eu emagreci muito. É capaz dele estar sobrando aqui. O senhor falou na sua esposa.
que é que Dona Maria Beatriz representa na sua vida? Muito. Por quê? Porque nós temos muita coisa em comum, não é? Ela é professor, formado em letras, professor de língua e literatura francesa na Universidade Estadual do Ceará, ensinou em colégios e escreve tanto prosa como poesia, e isso facilitou muito, porque é muito bom quando o casal tem afinidades, e afinidades que resistem a naturais, vamos dizer, as dispersões que o senhor falou. Mas não é só as dispersões. Às vezes, algum desentendimento. Ah, sim, claro. Ao longo eu tenho de casado, eu casei em 68. Então, tenho aí uma trajetória que já é rara, né? Porque hoje as relações se desfazem com muita... Estão bem efêmeras, assim. Com muita rapidez, são muito efêmeras. Verdade. Bom, no meu caso, a minha mulher é portuguesa, filha de pais portugueses, nasceu aqui, criada dos 4 anos de idade aos 18 em Portugal, pelos avós, sem vir aqui. Portanto, não conhecia nada de política, muito menos da política daqui. Não é, vamos dizer, uma pessoa apaixonada pela política, mas conviveu muito bem comigo, aceitou vamos dizer, as exigências da vida pública, não é? E lhe apoiou, né? E me apoiou em tudo. Então deu certo. Até que ela diz, mas quando nós começamos a namorar e casar, e você não falava em política. E é verdade. Como eu disse aqui, eu queria fazer uma carreira acadêmica. E de pesquisador e professor. Mas os ventos me carregaram no outro rumo. Não me arrependo. Acho que a política... O senhor deu aula para muita gente, pode ter certeza. Meu filho, eu digo alguma coisa, porque eu digo para ele, o último livro da política ninguém ainda escreveu. Então, é uma coisa que muda muito, né? Tem muitas nuances, as circunstâncias são outras. Eu digo, olha, se eu fosse entrar na política hoje, como um jovem, era muito difícil, porque eu não tenho fortuna, nem a minha família. E hoje a política virou uma coisa para gente que tem dinheiro público ou privado. E eu não ia ter, talvez, condição de alçar voo na política como eu consegui. Com uma característica, voltando um pouco para a política, eu me sentia bem na política, no legislativo ou no executivo. Porque tem muita gente que só quer o executivo. O legislativo, para ele, é quase um castigo. Eu vi isso nos meus colegas do Senado. Só pensavam em ser governador. Tenho certeza que o senhor se daria bem hoje na política, porque é um grande polímata, como falamos agora há pouco. Ia dar um jeito. Mas, doutor Lúcio, estamos chegando ao fim dessa entrevista, desse papo, né? Na verdade, esse bate-papo. Eu espero que tenha correspondido à sua expectativa. E a gente sempre encerra, mas o senhor ainda vai poder... como é que chama? As suas considerações finais ainda.
E a gente sempre encerra essa entrevista ideal com uma mensagem para os jovens de agora. Uma mensagem, seja do que o senhor pensa, do que o senhor quiser, o senhor teria a dizer para os jovens de agora, para essa juventude? Estude e leia, porque a melhor maneira é ler. Lendo você aprende, inclusive a escrever. E hoje, infelizmente, está havendo uma omissão na formação da leitura. Se tivesse de dar um conselho, eu daria isso. Estude, leia, acredite que o seu sucesso depende muito disso, da sua formação. É isso, doutor Lúcio Alcântara, grande idealino, grande torcedor do Ferroviário, eu não posso deixar de mencionar isso. Doutor Lúcio, é um prazer imenso conversar com o senhor. Essa conversa aqui ia render muitas e muitas horas, mas infelizmente o tempo claro. A gente tem que sintetizar um pouco, né? Mas foi um prazer, muito obrigado. Bom, muito obrigado um abraço. Mesmo. Eu queria encerrar dizendo de um velho jovial, o Ideal Clube, porque tem mais de 90 anos, né? Faz 93 agora. 93, e é jovem. Por quê? Porque se adaptou, está cheio de vitalidade, né? De movimento, se reinventando. Não passa um mês que eu não venho aqui durante 2, 3 vezes ao longo do mês, por eventos que me atraem e que eu venho comparecer e confraternizar aqui com amigos, companheiros. Por quê? Como nós falamos há pouco, o mundo mudou, mas os clubes que se adaptaram estão sobrevivendo a esse novo tempo, com uma nova proposta, acenando com outros tipos de atração. Esse é que é o segredo, é saber o que nós devemos conservar e o que nós devemos mudar. É outro conselho que eu podia dar aqui. A sabedoria nossa está nisso. O que eu conservo e o que eu mudo para atender às exigências dessa época. É isso. É o Ideal Clube reunindo velhos e novos amigos, sempre, para todas as gerações. Doutor Lúcio, muito obrigado. Esse foi o programa Entrevista Ideal de hoje, com o doutor Lúcio Alcântara. E até uma próxima, pessoal.